Fala boleiro, tudo bem com vocês? Hoje o nosso vídeo vai trazer uma informação muito importante e que ainda é um vilão para todos nós que queremos fazer um bolo perfeito, que é a temperatura do forno. E antes da gente dar essa dica super valiosa, você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aqui, ó, rapidinho e aperte no sininho para você receber as notificações dos próximos vídeos que serão publicados. Ah, e também deixa aqui seu comentário, compartilha esse vídeo e eu vou fazer um pedido para vocês. Vocês aí que estão assistindo esse vídeo, deixa aqui nos comentários a cidade que vocês moram, porque eu preciso saber aonde nossos vídeos estão chegando. Eu recebo pedidos de vários países, de vários estados do Brasil, mas hoje eu quero saber de onde você é. Então deixa aqui nos nossos comentários. E aproveite também para curtir a nossa página no Instagram, @amestredosbolos. E agora vamos aí a nossa dica super valiosa? Ah, esqueci de falar. Fica aí até o final do vídeo que eu tenho uma surpresa para você. Sem sombra de dúvidas, um dos principais fatores por trás de um bolo perfeito é a temperatura do forno. E se a gente não conseguir a temperatura correta, o resultado ele pode ser desastroso. A gente pode ter um bolo empelotado, um bolo seco, um bolo totalmente úmido por dentro e queimado por fora. Então são muitos os desastres que podem acontecer se a gente não tiver a temperatura correta. A cozinha é como se fosse um laboratório de química, onde as reações químicas acontecem se a gente tiver a temperatura adequada. Então é muito importante que a gente tenha uma temperatura uniforme no momento de assar nosso bolo. E como que a gente faz isso? Antes da gente colocar o bolo para assar, nós precisamos pré-aquecer o forno. É durante o pré-aquecimento que nós vamos garantir a uniformidade de temperatura dentro do nosso forno. E aí sim, as reações químicas vão acontecer da forma mais certa possível. Então, como que a gente faz esse pré-aquecimento? A gente precisa deixar o nosso forno em temperatura máxima por pelo menos 10 minutos, tá? Numa temperatura bem alta para que ele aqueça por completo e de uma forma uniforme. E depois do pré-aquecimento, nós vamos regular a temperatura para aquela que será uniforme até o final do cozimento do bolo e que geralmente é 180 graus. E aí vem aquela grande dúvida: como eu faço para garantir 180 graus no meu forno? Então é essa dica que a gente vai te dar hoje. E aí vamos pensar que os fornos industriais, eles já vêm com aquele termômetro, onde a gente já pode se basear por ali a temperatura, mas é sempre bom a gente fazer esse teste que eu vou mostrar para vocês, para garantir que o nosso forno está apresentando aquela temperatura. E para o pessoal que usa o forno de casa, muitas vezes aquela regulagem da temperatura não tem nem mais o número, não é mesmo? O meu, por exemplo, já esteve assim. Então, como saber em onde daquele botão realmente é o 180 graus? Então, esse teste vai mostrar para vocês e vai garantir a temperatura certa, ideal para o seu bolo perfeito. Então, antes de iniciarmos o teste, vamos pré-aquecer o forno, que no caso do meu aqui, a temperatura máxima é 280, então vamos colocar na temperatura máxima por 10 minutos. Então, vamos iniciar o nosso teste. Primeiramente, eu fiz uma caminha de papel alumínio, tá? E coloquei aqui uma colher de sopa de açúcar, tá? Bem espalhadinho, que não pode ficar concentrado. Então, qual é a finalidade desse teste? É mostrar para vocês o ponto de fusão do açúcar. E o que é o ponto de fusão? É quando o açúcar derrete e vira aquele caramelo. Então, com 10 minutos, né? Com 10 minutos atingindo o ponto de fusão, a gente encontra a nossa temperatura de 180 graus. Então, nós vamos colocar esse açúcar no forno. Eu vou colocar na minha temperatura aqui, que representa 180, que está marcado no meu forno, e ver se em 10 minutos ele chegar no ponto de fusão, significa que eu tô a 180 graus. Prontinho, agora o açúcar está lá dentro do forno, regulei na posição 180 graus do meu forno
marcando 10 minutos. Vamos ver? Tiramos o teste do forno e aqui aconteceu que aos 10 minutos, de fato, o açúcar chegou no seu ponto de fusão. Então, o meu forno está totalmente regulado a 180 graus. Agora, se você aos 10 minutos ainda tem açúcar no seu papel alumínio, significa que a sua temperatura ainda está baixa. E ao contrário disso, se antes dos 10 minutos o açúcar atingiu o ponto de fusão, significa que a temperatura está muito alta. Então você vai precisar repetir esse teste várias e várias vezes até achar os 180 graus do seu forno. E assim que você achar, faz uma marcação no forno e assim você não vai precisar repetir esse teste nenhuma vez mais. E como prometi para vocês lá no início, você que está aqui com a gente até o final, deixa agora no comentário a sua cidade e também o seu e-mail, que eu vou mandar para você um presente. Olha só, esse novo e-book que eu acabei de fazer com as 10 dicas para o bolo perfeito. Então basta deixar o seu e-mail aqui embaixo no nosso comentário. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Até o próximo e tchau, tchau!